Bora galera, telespectador da Super TV e do Enem com Café. Semana passou rapidinho, nós já estamos aqui de volta e hoje a gente tá com muita coisa boa, fica ligado aí, ó. No nosso primeiro quadro imediato, o professor Blaine vai estar aqui debatendo um tema importantíssimo, falando sobre uma reserva de água doce que foi descoberta recentemente. No Metamorfose temos uma presença diferente hoje. Para bater um papo com a gente trouxe um jovem intelectual, inteligentíssimo, Vigílio. No Nota 1000, a professora Marília vai estar dando dicas de redação aqui super válidas para você que vai fazer o Enem esse ano. E na hora da aula, a gente vai ter a participação do professor Mário Glauco, ele que já esteve aqui há um tempo atrás dando show, tá de volta hoje dando mais uma contribuição aí para você. O Enem com Café começa agora. E aí galera, vamos iniciando mais um Enem com Café agora e como sempre começamos com o nosso quadro imediato e para bater esse papo interessante hoje nós estamos aqui com o professor de Geografia Blênio Marcos. Blênio que é professor do Vírus Cursinho, do Colégio Mater Cristo também. Seja bem-vindo, Blênio. Obrigado aí por ter comparecido aqui para nos dar a sua contribuição para essa galera. Obrigado. Blênio, vamos bater um papo sobre aquela notícia que saiu nas redes, na mídia, na internet recentemente, sobre a descoberta de uma água fóssil, né? Algo nesse sentido. Como Isso. Foi esse negócio? Na verdade, ele faz parte de um conjunto hidrogeológico da América do Norte, né? Um aquífero embaixo do assoalho oceânico que, segundo as pesquisas, né? Os estudos estão sendo feitos ainda, mas segundo as pesquisas são reservas significativas de água doce embaixo do leito oceânico. Porque como é que funciona o relevo oceânico? Você tem o continente, o litoral, e aí vem a plataforma continental. Esses recursos hidrogeológicos, ou até mesmo petrolíferos, ficam na plataforma continental. Depois vem o talude continental, e o talude continental vem a bacia oceânica. Então, o mar aberto, o talude é onde termina a plataforma continental, e a gente chama de mar aberto, né? Sim. Do talude em diante é o mar aberto. Então essa plataforma são águas geralmente do respectivo país que é banhado, né? Por exemplo, a plataforma continental brasileira ela tem uma extensão de 300 quilômetros. Então no litoral brasileiro 300 quilômetros é a nossa plataforma. Onde está, por exemplo, em nível de comparação, o nosso pré-sal. Então o nosso pré-sal está na plataforma continental brasileira. Essa reserva que você citou aí, ela fica na plataforma continental estadunidense, no nordeste dos Estados Unidos. Uma área aí, né, de uma reserva de quase 3 milhões de metros cúbicos de água, que se conseguíssemos, né, criar uma lâmina d'água contínua, dava para dar uma volta quase ao planeta, né? Quase 40 mil quilômetros de extensão. É muita água doce, né? Muita reserva de água. E aí foi uma notícia que a galera noticiou com relativa alegria, porque a água doce e potável no planeta é uma coisa que o pessoal trata como um recurso importantíssimo por motivos óbvios, mas Sim. também com uma certa preocupação, né? Assim, tem alguns erros quando se fala de água que merecem ser chamados a atenção. O primeiro é achar que a água vai se acabar. Isso é um erro, né? Nós não estamos mudando a quantidade de água. A quantidade de água que existe no planeta hoje é a mesma quantidade de água que existe há 50 anos atrás, que existe há 100 anos atrás. Nós estamos mudando a qualidade da água. Porque tem um ciclo da água, né? Dentro do seu ciclo, ele é um ciclo contínuo e fechado, né? O problema é que nós estamos alterando a qualidade dessa água nesse ciclo. Outro erro muito comum por exemplo, eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, que é um pleonasmo geográfico. A água mineral, né? Toda água ela é mineral. A água que chega na torneira da sua casa ela é mineral. A água que a gente compra no garrafão. A água do bebedouro da escola é mineral. A água do rio Mossoró, por incrível que pareça, ela é mineral. Toda água não é destilada, né? Toda água ela é mineral. Só não seria se fosse destilada. Exato. A diferença é que alguns minerais desses são benéficos à saúde humana, que a gente compra, né?
e outros são prejudiciais. Mas, de certo modo, é errado você dizer água mineral, porque a água que a gente consome tem minerais. Agora, aqueles minerais que você compra engarrafada, eles são minerais benéficos à saúde humana, por isso que a gente consome. Numa concentração mais adequada. Adequada, isso mesmo. Então ela é potável, né? Isso. As pessoas confundem água mineral com água potável. A água do mar é água mineral, ela é rica em minerais, em sais minerais. Não é à toa que o nosso litoral é um grande produtor de sal. A gente extrai esse sal presente na água do mar. Mas a água do mar também é mineral. Só não é ideal para o consumo humano, né? Você, professor de biologia, sabe que se você ingerir a água do mar, em vez de você matar a sua sede, você vai desidratar mais ainda. Sim, vai perder água. Isso. Né? Por osmose. Fica atento aos conceitos. Blênio, e com relação a essa questão de água potável, água que seja possível para o consumo humano, o Brasil é um país privilegiado. Sem dúvida. Né? A gente tem aqui algumas grandes reservas. Tem aquífero, tem rios. Onde é que a gente consegue encontrar maiores quantidades dessa água? O Brasil hoje ele tem quase 13% da água doce do planeta. Né? É muita água no canto só, né? Se você comparar com outros países do mundo, de importantes reservas de água, por exemplo, como o Canadá, como Rússia, até mesmo a China, são países que têm muita água como o Brasil, mas eles têm uma diferença. Boa parte dessa água deles ficam congelados devido ao clima muito rigoroso. Rússia e Canadá são situados basicamente na mesma latitude, então são países de clima frio. Então essas reservas hídricas ficam congeladas. Os rios ficam congelados parte do ano ou mais da metade do ano. E o Brasil não. O Brasil é um país tropical, né? A maior parte do território brasileiro está na zona tropical, rios com fluidez, com volume de água o ano todo, e desses 13% que eu citei, 70% ficam na Amazônia. Daí a importância, né, da preservação das margens, das nascentes dos rios amazônicos. Um conceito importante que a gente sempre trabalha nas nossas aulas é o conceito de rios voadores. Né? Só por que a Amazônia tem um clima tão úmido? Por que chove tanto na Amazônia? Se verifica o maior volume pluviométrico do país, quase 3.000 milímetros por ano. Boa parte dessa umidade vem proveniente da própria floresta. Então é um feedback. O clima ele sofre influência da floresta por emitir a umidade para o ar e a floresta precisa da umidade da chuva para se manter. Então quando você desmata a floresta, né, você torna um solo que é pobre em minerais, você deixa ele desprotegido e mais suscetível à erosão. Além da perda de água da atmosfera. Né? Quando você desmata a floresta, pra você ter uma ideia, a média de perda de água por árvore na Amazônia é em média de 20 litros por árvore. Então imagine só, um garrafão desse de água mineral, que a gente usa, né, no gelágua, por árvore desmatada na Amazônia. Em média, a evapotranspiração da árvore é essa, 20 litros. Né? E tem, esse desmatamento ele tem dado uma acelerada, né? Sim. Blaine, eu tinha visto uma pesquisa, um dado, não me recordo ao certo o dado, mas que quando o rio Amazonas desaguava em sua foz, até uma certa quilometragem para dentro do mar era água doce. Né? É um volume de água tão grande que... Isso cria um ecossistema único, né? Então você vê, por exemplo, você tem mais de 3.000 espécies de peixes que habitam os rios amazônicos e essa parte estuarina do rio, né? Porque na verdade a foz do rio Amazonas é uma foz mista, né? Você tem a maior parte desaguando no mar aberto e a parte na ilha do Marajó. Então você tem um ecossistema fluvial, oceânico aí, único. Como é essa questão da foz mista? Esclareça melhor para quem está em casa aqui. Porque assim, os rios eles podem apresentar dois tipos de foz ou desembocadura. Ele pode desaguar livremente no oceano. Quando isso acontece, a gente diz que o rio tem foz em estuário. E ele pode ter um obstáculo na parte final do rio. Quando isso acontece, é chamado de foz em delta. O delta mais conhecido do mundo, por exemplo, é o delta do rio Nilo. Né? Uhum. Então lá você tem um ambiente de sedimentação fluvial que cria um obstáculo. A água vai procurar novos canais. Se fosse uma rocha, um pedaço de os sedimentos que foram depositados pelo próprio rio, né? Então foram sendo acumulados na parte final e criam obstáculos. Quando o volume do rio diminui, os sedimentos se acumulam, no próximo mês ou na próxima vazão do rio, ele vai alagar nova área, vai sedimentar novamente e o delta vai ser formado.
Aqui no Brasil a gente tem o Delta do Parnaíba, que é um processo semelhante ao do Nilo, bem menos famoso do que o do Nilo, mas um processo semelhante à formação do Nilo. No Rio Amazonas são as duas coisas. O Rio Amazonas ele tem um volume tão incrível que ele tem boa parte da água do rio sendo despejada em mar aberto, em contato com o oceano, e a parte na ilha do Marajó. Então ela acaba tendo as duas coisas. Aqui no Brasil, além de toda essa água no norte, além de todos os rios, a gente também tem grandes aquíferos, né? A gente também tem muita água no subsolo, não tem? Sim, nós temos a nível local, a nível regional e a nível nacional, nós temos alguns aquíferos significativos. A nível de Brasil, por exemplo, a gente tem o Guarani, que eu acho que é o mais famoso de todos, acho que todo mundo já ouviu falar aqui no aquífero Guarani, que não pega terra só do Brasil, né? Pega terra de outros países aqui da América do Sul, principalmente Paraguai, Argentina, né? É importante abastecedor hídrico de várias cidades dessas regiões, desses países. Tem um na Amazônia, tão grande quanto o Guarani, mas bem menos famoso, né? Que é o Alter do Chão. Ele é menos extenso do que o Guarani, mas ele é bem mais profundo. Então o volume de água é compatível. É compatível. E outra coisa, ele é uma formação arenítica muito, mas muito antiga, né? Se você for comparar, se a gente fosse fazer uma datação, por exemplo, né, radiométrica lá das rochas, aí ia ter datações do Paleozoico, do Mesozoico, de formação arenítica. Então, provavelmente você tinha uma grande formação de areia naquelas áreas ali, que todo mundo sabe que a areia serve como um filtro natural para a água. Então, a água da chuva, né, esse clima úmido da Amazônia, ele é o fator abastecedor do aquífero. Então, a areia, ela filtra a água, joga no subsolo, e vai acumular na reserva subterrânea. A nível de Rio Grande do Norte, a gente tem dois outros, né, reservatórios subterrâneos, que a gente explora já há um bom tempo, inclusive, na região do Mossoró. Temos o Arenito Açu, que responde por boa parte da água que é abastecida nos poços, por exemplo, Mossoró e região. Mossoró, desde os anos 60, explora a água de poço, né? A boa parte do abastecimento hídrico. Boa parte dos bairros são abastecidos com água de poço, aqueles bairros que recebem água quente, né? Isso, que vem do Arenito Açu. É uma formação arenítica, né? Outra formação importante é o Calcário Jandaíra, né? Que ele pega dessa região do Agreste, estendendo para a região central. O Calcário Jandaíra ele é mais recente do que o Arenito Açu. Então você tem, por exemplo, para nível de profundidade, o Açu tem 600, 700 metros de profundidade, né? O Calcário Jandaíra em termos de 350 a 400 metros de profundidade. Então as formações geológicas, elas são fundamentais para explicar essa formação de água subterrânea. Formações porosas, sedimentares em camadas. De geografia do Rio Grande do Norte, Blaine entende como poucos, o homem está escrevendo um livro agora sobre geografia do Rio Grande. Em breve vai estar aí disponível. Quando é o lançamento? Tem data mais ou menos? menos? A gente está planejando lançar na Semana de Humanidades aqui da escola desse ano. A gente quer fechar o evento com o lançamento do livro. Então vai lançar ali na Semana de Humanidades do Colégio Mater Cristo o lançamento do livro do professor Blaine. Blaine, o papo está muito bom, infelizmente nosso horário está chegando. Tudo bem. Foi uma honra, um prazer, espero ter você aqui mais vezes. Estou aqui. A gente tem um quadro que é o Hora da Aula, eu acho inclusive que você poderia vir num outro sábado, sim. Em um outro sábado dar mais uma contribuição. Sem problemas. E você que vai fazendo esse ano, ou que pegou o programa pela metade, quer conferir de novo, ou quer ver ele na íntegra, vai lá nas redes sociais aqui da Super TV, ou do Vírus Cursinho, o programa vai estar disponível. Blaine, meu querido, muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. Vai mandar um beijo pra mulher, não? Mariana e Miguel, ó, beijo, filho, chego já em casa. E você que está em casa acompanhando o nosso programa, segura aí que a gente vai pro comercial, mas volta já com o próximo bloco, o Metamorfose.